Deus abençoe a todos. O meu nome é Marcos. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Sonhos de Profeta. Essa aí que vocês estão vendo, essa é a missionária lá de Nalva. E vocês vão ver agora nesse vídeo, irmãos, o que Deus mostrou a ela. Isso é um grande despertamento vindo de Deus para nossas vidas. E veja o que Deus manda ela dizer, irmãos, para todos que estão dormindo. É muito forte, é muito importante que você escute isso. Eu vou colocar aqui o vídeo. Que Deus te abençoe e vamos para o vídeo. Paz do Senhor, povo de Deus. E vim aqui através desse vídeo despertar a nação. Despertar o povo que vai morar no céu. Jesus, em sonho, Deus já mostrava para mim o arrebatamento da igreja. Gente, destruição. Coisa terrível que vai acontecer nesta terra. Aleluia, Jesus. Meu povo via grande desespero sobre a terra. Pessoas caçando a sua família, os seus filhos caçando mãe, pai, não encontravam. Gente, não é fácil o que vai acontecer no arrebatamento. Você que está firmado em Deus, se firma mais. Porque Jesus falava para mim naquele sonho do arrebatamento. Ele falava para mim despertar o povo dele. Porque ele está vindo buscar a igreja. E a igreja é eu e você. Você que está dormindo. Te desperta. Vai avante, vai pregar a palavra de Deus. Você que sempre falou a verdade, continua falando. Jesus falava para mim, desperta tu também que dorme. E falava para mim, continua pregando a verdade. Que muitos tentou calar a tua voz, mas tu continuou pregando a verdade. E fala para minha nação pregar a verdade. Igreja, Deus me levava em vários ministérios. Quando Deus me levava dentro daquele ministério, eu via muitos pastores famosos. E Jesus falava assim para mim, se eles não se arrepender, eles não vão subir para o céu. E eu perguntava e aquela voz falava bem assim, muitos estão pregando bem material. Muitos estão falando o que eu falei. E eu não falei nada. Aleluia, Jesus. E Jesus falava para mim, desperta o meu povo. Igreja, Jesus está vindo buscar. Jesus está vindo buscar a igreja. Desperta, igreja, tu que está dormindo. Jesus está vindo buscar. Você que se encontra distanciado. Você que nunca aceitou Jesus, aceite quanto é tempo. Porque vai chegar o grande dia do arrebatamento que Deus vai buscar. Tu que está na frente da obra, continue pregando a verdade. Aleluia, Jesus. Gente, eu via grande desespero sobre a terra. Eu via grande desespero sobre essa terra. Não perda a tua salvação por um dia de balada.
Não perda a tua salvação por prostituição. Não perda a tua salvação por um litro de bebida. Jesus está vindo buscar a igreja. E Jesus falava para mim, desperta tu que dorme. Porque tem muitas almas descendo na sepultura. E eu vou cobrar de cada um de vocês cada sangue que for derramado. Porque eu levantei vocês como profeta sobre esta terra. Para pregar para minha nação. Aleluia, Jesus. Gente, é triste demais. Muitas pessoas ficando. Aleluia, Jesus. Vamos se consertar quanto é tempo, porque Jesus está vindo buscar a igreja. Jesus está vindo buscar a igreja. É tempo de se consertar diante de Deus, porque Deus está vindo buscar essa igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, eu não sei onde vai chegar esse vídeo, mas eu quero te dizer que Jesus te ama. Volta quanto é tempo para a casa do Senhor. Você que nunca aceitou Jesus, aceite quanto é tempo. Porque Jesus não vai mais tardar a buscar a igreja. Gente, vamos olhar tantas coisas acontecendo. Igreja, tantas coisas acontecendo, igreja. Oh, Deus Todo-Poderoso, e Deus está vindo buscar a igreja. E Deus abençoe cada vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe o teu ministério. E continue somente pregando a verdade sobre o arrebatamento da igreja. E fique na paz do Senhor cada um que for ver esse vídeo. Em nome de Jesus. Venha se firmar em Jesus. Não olhe para trás. Olhe somente para a frente. Para Jesus. Amém. E a paz do Senhor Jesus a todos que olhar esse vídeo nesta tarde. Meus irmãos, muitos podem pensar que é sensacionalismo, muitos podem até pensar que a irmã está aí, provocando emoção em alguém, mas não, isso é o gemido do Espírito Santo, chamando a todos para o arrependimento, porque muito em breve, irmãos, muito em breve, o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer instante, na hora em que menos a gente estiver esperando. A palavra do Senhor diz. Veja o que diz o pastor Gladstone sobre o arrebatamento da igreja. Veja comigo esse vídeo. Eu quero ler com vocês um texto que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, no seu versículo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, diante deste texto eu quero falar com vocês nessa noite sobre o arrebatamento. O arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus para levar o seu povo, é aquilo que todos nós aguardamos, todos nós esperamos. Eu tenho plena convicção de que todo crente realmente convertido, aquele que realmente foi salvo pelo Senhor, este está no aguardo deste grande acontecimento. E nós vemos neste texto, onde Paulo, ele escreve com muita clareza à igreja de Tessalônica, e com riqueza de detalhes, ele expõe aqui a doutrina do arrebatamento. E quando olhamos para este texto, nós fazemos algumas observações. E a primeira das observações é os Tessalonicenses e a morte. Paulo escreve esta epístola para esclarecer aos crentes de Tessalônica, esclarecer assuntos concernentes à morte, pois eles não haviam entendido direito o que aconteceria com aqueles crentes que morreram e com aqueles que ainda iriam morrer antes de Jesus voltar. E então Paulo escreve para explicar para eles o que acontece com aqueles que morreram em Cristo. E que bom que os tessalonicenses tiveram essa dúvida, pois Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve este tratado, do qual todos nós hoje somos bem servidos para entendermos o projeto de Deus, o plano de Deus, aquilo que se seguirá com a vinda de Jesus. E os tessalonicenses, eles tinham essa dúvida, e Paulo esclarece. Mas quando nós olhamos para a nossa atualidade e também para a história, nós vemos que muitas são as visões, as falas, as ideias concernentes ao que acontece com aqueles que morrem. Podemos citar aqui algumas dessas ideias. Os gregos, por exemplo, influenciados pela filosofia de Platão, acreditavam no mundo das ideias, que segundo a crença deles e aquilo que Platão deixou, era um mundo perfeito. E quando alguém morre aqui na terra, vai para este mundo onde tudo é perfeito. Assim eles acreditavam. Quando nós olhamos para os egípcios, e tem uma cultura anterior, eles acreditavam numa vinda por vir, e por isso mumificavam os seus reis, os seus faraós, deixando do lado de suas tumbas barco para que ele pudesse atravessar para outra vida, e um pouco de suas riquezas para que ele pudesse levar para lá. Olhamos para algumas religiões deste tempo, por exemplo, o hinduísmo. Eles acreditam na transmigração da alma, no qual a pessoa morre, vai transmigrando até atingir uma purificação, um estado, segundo eles, chamado nirvana. Temos os espíritas que creem parecido com eles acreditam na doutrina da reencarnação. Alguém morre aqui e reencarna numa outra vida, num outro corpo.
O Islã prega que aquele que é fiel à sua religião, o Islã, quando ele morre, ele vai para um céu, e um céu que está aguardando ele, no caso de um homem, onde há um quarto preparado com algumas virgens. É um céu libidinoso, e isso é o que eles pregam, é o que eles acreditam. Os católicos falam que após a morte segue o purgatório, como se alguém que morreu aqui e não estava preparado ainda para entrar no paraíso, vai expurgar os seus pecados, vai pagar os seus pecados. Os adventistas, juntamente com os testemunhas de Jeová, falam que quando alguém morre, segue-se o estado de sono da alma. Citei aqui algumas crenças, mas todas elas estão erradas. E nós podemos afirmar, sem sombra alguma de dúvida, de que todas estas crenças são mentirosas, são crenças pagãs, são crenças que são frutos da mentalidade humana, e algumas delas até mesmo questões, doutrinas introduzidas por Satanás, pois as religiões pregam uma mentira. Porque a verdade absoluta está na Bíblia Sagrada. Hoje nós vivemos o tempo do politicamente correto, de que o mundo diz que temos que nos adequar, adaptar para entender os outros e aceitar aquilo que eles falam como também uma verdade. Mas quando se trata de Bíblia, quando se trata de fé, quando se trata de vida cristã, não tem acordo, não tem politicamente correto. Quando se trata de vida cristã, a única coisa que é correta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala em Hebreus 9:27 o seguinte: ao homem está destinado a morrer uma só vez, seguindo-se após isso o juízo. Após a morte, acabou. O juízo é que vem. Mas espera aí, mas de que forma acabou? Precisamos entender isso. Que juízo é esse? Quando se trata da igreja, a igreja já está absolvida pelo nosso Senhor. O crente, quando morre, conforme está na passagem do rico e do Lázaro, e nós vemos essa passagem lá em Lucas, capítulo de número 16, o crente vai para o paraíso, aonde ele consciente ali, ele vai aguardar a voz de arcanjo, a ordem de Deus, a voz do arcanjo, a trombeta soar, para então ele ressuscitar com um corpo incorruptível, conforme Paulo escreveu aos Coríntios na primeira carta, a partir do capítulo 15, versículo de número 50 em diante. Os que morreram em Cristo, eles irão ressuscitar. E aqueles que morrem sem Cristo, eles ressuscitarão lá conforme está descrito em Apocalipse, capítulo de número 20, versículos de 11 a 15, onde fala que aqueles que não foram encontrados, seu nome no livro da vida, eles ressuscitarão para sofrer o dano da segunda morte, onde serão lançados no lago de fogo, juntamente com o anticristo e o falso profeta que lá já estarão, com Satanás e seus demônios, e o inferno que também será lançado lá. Isso é para os ímpios, mas a igreja tem uma promessa, e esta promessa é a promessa do arrebatamento. O arrebatamento é a maior promessa
que nós aguardamos nesta vida, porque a salvação nós já temos, foi dada pelo nosso Senhor, através do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Mas isso não é tudo. Jesus, ele venceu o pecado, Jesus, ele venceu a morte, para que nós pudéssemos viver eternamente. E é isso que nós aguardamos, é isso que Paulo estava passando para a igreja de Tessalônica, e é isso que a nossa igreja vive aguardando e também passando para os demais que ainda não possuem essa esperança. Quando falamos sobre arrebatamento, nós lembramos dos sinais do arrebatamento. E os sinais estão por toda parte. Desde o ano 70 da era cristã, o templo de Jerusalém foi destruído, a cidade foi arruinada, os judeus foram dispersos. E nos nossos dias nós vemos, os sinais estão aí: fome, peste, guerra, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, apostasia. Em muitos lugares uma mensagem falsa. Temos visto que tem avançado em alguns redutos que se dizem igreja, mas que na verdade não o são. Um evangelho corrompido, homens pregando para promover a sua própria imagem. Um evangelho pregado que na verdade não é o evangelho de Cristo, é um falso evangelho, conforme Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 1, versículo de número 8 e 9. Malditos que corrompem, Paulo os chamou de anátema, ou seja, eles são malditos, que corrompem a mensagem do evangelho. Temos visto a propagação do evangelho coaching, temos visto a propagação do evangelho, aqui você pode fazer de tudo. Temos visto homens se degladiando, mas temos visto acima de tudo isso, uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, uma igreja que vai morar no céu, uma igreja que está reunida aqui nesta noite. E se você faz parte desta igreja, levanta a tua mão e agradece a Deus, agradece a Deus, agradece a Deus, porque você faz parte desta igreja. A noite, esta é a igreja que vai morar no céu. Esta é a igreja que aguarda a promessa do arrebatamento. Esta é a igreja que tem certeza, que tem convicção. É a igreja que não se vende. É a igreja que não negocia. É a igreja que não dá ouvidos à mensagem de falsos profetas. Oh, aleluia. Vejamos, depois de observar sobre os Tessalonicenses e a morte, falamos sobre os sinais do arrebatamento, eles estão aí. Agora vamos falar sobre o arrebatamento da igreja em si. Em primeiro lugar, o arrebatamento da igreja, ele é iminente. Ele pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, Jesus, ele virá sobre as nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, a igreja, seremos arrebatados. Arrancados desta terra, conforme a própria palavra arrebatamento indica, raptado, tirados com força. Essa igreja sairá daqui e irá encontrar-se com Jesus nos ares. E por que é que nós cremos nisso? Porque é a palavra de Deus, é uma verdade bíblica. Veja que Paulo, ele fala no versículo 15, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte. Paulo está dizendo, é pela palavra do Senhor. Não é fruto da imaginação humana, não é criação de homens, não é filosofia grega, não é pensamento dos egípcios, não é nada que veio de nenhum outro lugar, veio diretamente dos céus. É da palavra do Senhor. Irmãos,
A palavra do Senhor nos declara. A nossa convicção está na palavra. Por isso nós valorizamos a palavra. Por isso essa igreja valoriza a palavra. Por isso que você que está aqui tem de valorizar a palavra. Não podemos ser como alguns emocionados que não podem ouvir uma notícia, não podem ouvir uma música que alguém inventa e diz: está vendo, é uma voz profética, está vendo, Deus está levantando lá para denunciar pecado, denunciar isso, denunciar aquilo. Não, nós não somos emocionados, nós somos espirituais, e é a palavra que declara a verdade. A voz profética de Deus está nos púlpitos, quando uma Bíblia é aberta, quando alguém ministra. A voz profética de Deus está na sua casa, quando você, um crente, fala na autoridade do Senhor. A palavra de Deus nos declara: nós seremos arrebatados. O arrebatamento é uma doutrina bíblica. E concernente ao arrebatamento, meus irmãos, é uma palavra que nos traz consolação. Consolação. Veja que após falar sobre isso no versículo 18, Paulo escreveu: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Consolem uns aos outros com estas palavras. A mensagem do arrebatamento nos traz consolação. Por quê? Porque esta mensagem nos faz olhar para cima e não para baixo. Esta mensagem nos faz entender que as situações adversas, as circunstâncias adversas desta terra não nos irão segurar. Nós iremos encontrar com o nosso Senhor. Esta palavra nos consola porque nos faz trabalhar com mais desejo, nos faz trabalhar para o Senhor, servi-lo com mais alegria, porque sabemos que tudo o que fazemos aqui, que tudo o que investimos aqui, que tudo o que nós depositamos aqui diante do Senhor, a nossa vida e tudo aquilo que nós temos, um dia nós veremos que valeu a pena. Mas na verdade, quem tem a palavra do arrebatamento como consolação, ele não precisa chegar lá para ver que valeu a pena. Ele trabalha aqui, ele serve aqui, ele abençoa aqui. Por vezes ele é caluniado aqui, por vezes ele é perseguido aqui, por vezes ele é exaltado por Deus aqui, e ele sabe que a sua vida continuará na eternidade. Isso não é tudo, isso aqui não é tudo. Essa terra vai ficar, este mundo vai ficar, o seu sistema corrupto vai ficar, mas a igreja que é santa, a igreja que é preparada, a igreja que tem a promessa de nosso Senhor, esta não irá ficar. Então, crente, você que porventura tem andado de cabeça baixa, levante a tua cabeça, olhe para esta palavra e saiba que dentro de um tempo determinado, não importa quando, mas esta palavra ela vai se cumprir. Nós seremos arrancados daqui, a igreja vai subir, este lugar vai ficar vazio, nós estaremos na glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estaremos na glória para sempre, para sempre, para sempre com Ele. Hoje nós dobramos o nosso joelho, nós sentimos a presença dEle, nós estamos aqui, estamos sentindo a presença dEle, o Espírito dEle nos enche, nós sentimos a presença dEle, mas naquele dia nós estaremos para todos sempre diante dEle. Quem crê nessa palavra dá glória a Deus, quem crê nessa palavra glorifica.
Aleluia. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus vem, Jesus vem, a trombeta soará. Glória ao Senhor. Oh, aleluia. Vamos continuar firmes nesta palavra, porque o arrebatamento vai acontecer. E eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Muito agradecido, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, que tremenda mensagem profética, mensagem que anuncia a volta de Jesus. Esse é o dia mais aguardado pelo cristão, enquanto o mundo, ele espera, realizar os seus sonhos, realizar os seus desejos. As pessoas, que estão com o coração longe de Deus, eles estão correndo atrás de seus ideais. Não que isso esteja errado para o cristão. Devemos sim correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos, mas em primeiro lugar em nossa vida, irmãos, é a vontade de Deus para cada um de nós. E a vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E nós, irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o nosso espírito, ele deseja se encontrar com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E quando isso acontece, o maior desejo do nosso espírito é encontrar com o Senhor. Meus irmãos, eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final do vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.